Adicionando aqui o Cristiano. Boa tarde já para todos, todas. Tudo bem, meu amigo? Olá, Nelson. Boa tarde, tudo bom? Boa Tudo bem? tarde. Me ouvindo bem? Tô sim. E você, tá ouvindo bem? Hiper bem, sua imagem está bem. Demorar porque eu já tive problemas com servidor de internet, mas so far so good. Começamos bem. Tá, Estou que te ouvindo bom, e te vendo muito bem. que bom. Ah, mas também com essa carga de reuniões, lives, etc., não É ter problema impressionante. é uma raridade, É né? Todo mundo verdade. já teve alguma, né? O É, pessoal eu, tá eu chegando. posso, se você quiser uma lista, eu posso dar uma lista. Sim, É, eu tive já muitas experiências complicadas. com certeza. Espero que não tenha tido nenhuma gafe, nem situação Não, constrangedora, não, porque não. tem gente que Não, tá. na verdade, até a gente, na verdade, o Instagram me salvou. Meu grupo de pesquisa, que é o Percursos, Fragmentos e Narrativas, nós fazemos uma série de conferências chamadas Diálogos com Percursos. Nós geramos Uhum. por um programa e transmitimos ao vivo pelo YouTube. O primeiro foi muito bem, a professora Vera Caran, nossa colega, estava comigo. Aí no Aham, segundo, quando estava tudo pronto para começar com o Arnaldo, o servidor aham. do YouTube não conseguia transmitir ao vivo. Aí Nossa. eu corri pro, aí eu corri pro Instagram e fiz uma live com o Arnaldo no Instagram, que está hoje na nossa página. Então, Aham. no nosso canal do YouTube. Então, É, no final teve um final feliz, mas foram momentos de emoção, assim, de sim. forte emoção. É bom saber, então, qualquer coisa, eu já tenho uma pessoa experiente aí para ajudar a abrir a porta de incêndio, né? Nós temos no nosso grupo de pesquisa é um grupo muito ativo e tem um perfil muito diversificado, professores, mestrandos, doutorandos, graduandos. E aí Aham, esse é um rapaz que terminou doutorado agora que nós estamos trabalhando um tempo aí e conseguimos gerar uma transmissão ao vivo para o YouTube a partir do nosso programa. aham. Então, isso eu vejo como uma forma muito interessante de divulgação, viu? Nossa, Com certeza, com certeza. não é muito da minha geração estava comentando um dia desse, se forma com jornais, revistas, que eu acho que continuam existindo, mas Aham, hoje as plataformas, as telas, elas são muito ativas, assim, sim, para essa geração dos nossos alunos. E eu acho que nós temos que dialogar com essas novas formas. com É a minha certeza. opinião. Com certeza. Continuando dinossauro, amando o papel, o livro, Sempre, mas essas o coisas não são cheiro, o incompatíveis. cheiro de Eu estou rodeado de biblioteca, livro aqui. com certeza. O cheiro de biblioteca, as cores dos quadros, dos museus, mas a gente também aprende a usar o Não, visual. com certeza, dialogar com eles, eu acho isso muito importante. Eu acho que Fundamental. são novas formas, né? São Sim. novas formas. Ô, Cristiano, vamos começar então saudando o Diga. pessoal aí. Ó, o Alberto Vespasiano já entrou dando um tchau aí pra gente. Ah, grande, grande Cristina amigo. Pimenta Alberto, tá entrando agora. a A live dela turma foi ótima semana passada. Muito boa a foi, live foi dela. muito boa. Tem já membros da RDL aí, antigos e novos. Tem gente que ainda vai entrar para a RDL, mas já está acompanhando a conta nossa do Instagram. Então, assim, desejar uma ótima tarde aí para todo mundo, né? E eu acho que essa conversa, nosso papo aqui, pode, de alguma forma, tentar contribuir para isso, né? O Bernardo entrou aí também, tá? O pessoal tá Miriam, né? São membros da RDL que acompanham já, inclusive o Sim, Fudil, claro. você conhece bem, você sabe bem disso, Todo né? mundo. Porque É também uma você faz comunidade, parte né? dessa turma, né? Nós fazemos, né? Sim, sem dúvida. É um grande orgulho, né? A gente vê muito, né, nas lives, como isso é muito interessante, como tem sempre esse resgate, né, desses vínculos afetivos, né, que são Aham, vínculos muito fortes para nós, né? É aquilo que nos mobiliza, é aquilo sim, que nos faz, né, assim, procurar sempre conhecer textos novos, dialogar, aprender com os colegas. Então isso é um tesouro, assim, é imensurável o tesouro que é essa convivência com essa sim, comunidade aí do direito da literatura. E um mérito aí para você, viu, Nelson, e para todo mundo, para sua para equipe, nós, a é. Ângela, todo mundo que está aí na RDL, manter viva essa chama em tempos difíceis, em tempos de pandemia, mas que nós temos que multiplicar os nossos canais de comunicação. E acho Sim. que você tem feito um belo trabalho nesse sentido. Só lembrando aí, nossa equipe, né? Somos Ângela, Rodrigo, Lara, Luísa e eu, e a gente tem tentado, pelo menos, não deixar, né, essa chama esfriar, né, sequer apagar. E, assim, a contribuição e a participação dos membros tem sido fundamental, né, cara? Tanto nas lives
quanto nas indicações das obras literárias na terça, ou na questão da dica da revista Anamorfose na quinta. Então, é uma maneira mesmo da gente conseguir ficar conectado, né? E aí, Cristiano, falando um pouco agora desse nosso encontro aqui, eu só vou me permitir fazer duas menções, assim, até que tem a ver com esses projetos nossos, mas até do meu, em relação a mim, tem a ver com a nossa relação mesmo de professor, né? E de pesquisadores. Uhum. Eu te conheço de dois lugares diferentes, especialmente, né? Porque eu tenho o Direito de Psicanálise aqui com a Renata. Nós já Claro, sim, compartilhamos lógico. espaço, já encontramos. Sim, E, verdade, logicamente, de outros carnavais aí da RDL, do CIDIL, do Direito e com certeza. Literatura. Com Então, certeza, assim, eu acho que a verdade, bem gente se... lembrado. Renata Vescovi, grande pessoa, grande incentivadora, promoveu discussões importantes, organizou livros. Renata é uma pessoa que eu tenho na mais alta conta. Assim, muito legal ter E lembrado ela dela. tem um carinho enorme por você e também por essa ideia da literatura sempre, né? Porque quando a gente fala de direito, psicanálise e literatura, né? Então, logicamente, o direito e literatura, né? Você tem uma longa caminhada aí nessa estrada, tem seu projeto na UNB, né? Tem sua preocupação e sua paixão pela literatura. Sim, E claro. eu acho assim, a gente pode começar por aí, por essa questão da literatura hoje, para você, Cristiano, aí na UNB, em Brasília, para sua, enfim, a sua atuação até profissional também no Ministério Público do Trabalho, como é que você vê a presença da literatura assim, no processo judicial, na vida acadêmica do estudante de direito e do pesquisador na área jurídica, né? Esse famoso E, né? Que a gente fala aí do direito e literatura. Bom, muito boa pergunta. A gente pode, até para organizar a resposta, primeiro dizer que, até tem a ver um pouco com o que a gente está falando aqui, eu só acredito em pesquisa quando a gente fala em pesquisa coletiva. Pesquisa, para mim, só existe quando ela envolver uma ideia de grupo, de equipe, de comunidade. E eu tive a fortuna mesmo, assim, no sentido quase maquiaveliano do termo, de ter encontrado sempre perto de mim colegas e pesquisadores e alunos muito interessados. E eles nos levam para frente, né? Eles nos incentivam, nos estimulam. Então, eu tenho o privilégio de ter um grupo de pesquisa que não é o grupo de pesquisa do professor Cristiano, é o grupo de pesquisa que são, na verdade, são dois grupos que têm a mesma raiz. Um grupo chamado Percursos, Fragmentos e Narrativas, que é de História do Direito e Constitucionalismo, e um grupo chamado Direito, História e Literatura, Tempos e Linguagens. Então, a história é a mediadora dessa minha relação do direito com a literatura. E aí eu tenho, nisso aí, muitos interlocutores e muitos parceiros. Um dos principais, eu não vi se ele entrou agora ainda, mas é um grande, digamos, já para mim é um teórico da literatura, é o Douglas, né? O Douglas Pinheiro, é um professor, colega nosso, que já tem texto, já tem produção, já organizou eventos, vai com a gente, né? O Douglas divide esse espaço conosco do CIDIL, da RDL. Então, o Douglas é um primeiro nome que eu queria mencionar. E temos também um outro parceiro também, que é muito amigo de todos nós, não está comigo na UNB, mas já esteve comigo na UNB, que é o Arnaldo Godoy. O Arnaldo é um pioneiro no campo, é um amigo pessoal, e já fizemos pesquisas juntos. Então, esses dois são, digamos assim, os grandes interlocutores. Mas tem vários outros, né? Eu tenho colegas do grupo de pesquisa, professores Rafael Peixoto, Maria Pia Guerra, Cláudia Maia, professores que dialogam comigo. E assim como tem muitos estudantes, doutorandos e pesquisadores que estão orbitando nessa área. Então, o que eu quero ressaltar com isso, Nelson? Ressaltar que quanto mais a pesquisa for, digamos, coletiva, comunitária, tiver esse senso de comunidade, mais ela vai ser efetiva e prazerosa. Então, eu trabalho com esse conceito já há bastante tempo. Não é um conceito, digamos, científico, é um conceito muito empírico, um conceito mesmo que envolve uma certa sensibilidade. E nós vamos criando as nossas interlocuções. E temos grandes interlocutores. Você, André Caran, Ângela Espíndola, Vera Caranda Schweire, Juliana Neuschwander Magalhães, tantos outros. A gente fica até com receio
de esquecer, não esquecer o nome, de não mencionar o nome aqui, mas é um campo feito de encontros, feito de encontros que se dão nos vários níveis. Posso agora, então, passar para a ideia que você me perguntou. Assim, eu acho que quando a gente fala em direito e literatura, eu me preparando um pouco para esse nosso encontro, e gostaria até de ter um retorno das pessoas que estão ouvindo a gente, eu penso em 3 dimensões de urgência do direito e da literatura no Brasil. Então, vamos dizer qual é a primeira urgência. A primeira urgência é retomar o prazer do texto literário. Em que sentido? No sentido de que trabalhar com o direito, de trabalhar com a ciência, com a dogmática, com a prática do direito, não significa abrir mão da literatura. O direito nunca vai ser, digamos, romance, conto, poesia, teatro. Douglas acaba de entrar aqui. Douglas, depois eu já falei bastante de você, então depois eu te conto o que eu falei para você. Manda ele pegar o vídeo depois, e nós vamos ter você. Depois. Vamos colocar no YouTube, ele vai assistir depois. Seja bem-vindo, Douglas. Seja bem-vinda, Miriam, também. Muito bom estar com você aqui também. Ângela, todo mundo que está entrando, que eu estou tentando acompanhar. Douglas, você perdeu a homenagem. Mas estava dizendo isso. Não, o Douglas perdeu a homenagem ao vivo, ele vai ter que assistir depois gravado. Ele tem que assistir. Felizmente estará cristalizado na plataforma do YouTube. Isso que é a coisa mais certa do que a morte, né? Você coloca uma coisa no YouTube, ela vai estar lá. Então tem que tomar muito cuidado com o que você coloca no YouTube. Bom, vamos voltar aqui para a nossa dimensão das 3 urgências. A primeira urgência que eu falava é a urgência da dimensão do prazer do texto. E dizendo isso, eu digo, fazendo em homenagem a uma grande pessoa, uma grande influência para mim, que é Luiz Alberto Vará. Porque eu tive a felicidade, e nova sorte, né, de ter visto Vará e ter convivido com ele em 2 situações, em 2 condições. Como aluno, mestrando, que fui, fiz mestrado em Santa Catarina, e como colega, porque ele se transferiu para a UNB no início dos anos 2000 como professor. Então eu tive essa felicidade de conviver com ele em 2 dimensões. Então, as conversas com ele, as reuniões com ele, esse é um muito grande. E ele sempre ressaltava esse elemento, o prazer do texto. Nisso, ele se parece com o companheiro dele, Jorge Luiz Borges. Borges, para mim, um dos escritores mais fascinantes do século XX. Entrou a Renata aqui. Já falamos de você, Renata, só para você saber, você está agora convocada a assistir o vídeo. Assistir o vídeo que vai entrar no YouTube para ver as referências a você. Referências positivas, segundo me parece. Mas, continuando, o que o Vará ressaltava? O prazer do texto, assim como o seu compatriota Jorge Luiz Borges. Borges dizia uma coisa interessante sobre Joyce, que é um autor que eu adoro. Ele falava assim, respeito Joyce. Tem uma ironia nisso, ele escreveu 2 poesias para Joyce, né? Uma invocação a James Joyce. Mas ele falava o seguinte, respeito Joyce como escritor, mas não leio, porque não é uma leitura que me dá prazer. E eu só vou ler textos que me deem prazer, que me tragam uma dimensão sensitiva da literatura. Uma dimensão que não passa apenas pela análise de signos racionais, mas que passa por uma ideia de um prazer que se frui do texto. Por que eu estou falando muito disso? Porque eu dizia, o direito não vai ser poesia, não vai ser conto, não vai ser romance, mas ele não precisa ser um texto ruim. Ele não precisa ser um texto dessubjetivado. Então nós temos que descobrir que não há incompatibilidade entre ser um jurista, ser um ator, ser um profissional do campo do direito, que é isso que todos nós somos, seja como membros da advocacia, do Ministério Público, da magistratura, da academia, do sistema de justiça, mas podemos ter nessa dimensão profissional o sabor, o prazer da literatura. E isso é algo que eu digo porque qual é a essência? A essência é um termo ruim. Vamos melhorar isso. Qual é a característica do direito moderno? É um direito que se apresenta para nós por meio de textos. Não existe uma substância do direito, não existe uma materialidade externa ao direito. Só existem textos. Esses textos são o nosso
material. É aquilo, como diz o próprio Borges, falando sobre o tempo. O tempo é a matéria da qual eu sou feito. Qual é a matéria da qual é feito o direito? Texto. Texto, diz o meu grande mestre, professor Menelik de Carvalho Neto, ele também é um grande literato. O que diz o professor Menelik? Textos só existem quando são interpretados. Textos só existem em contextos de interpretação. Não existem sozinhos, isolados, como mônadas. Então, isso nos conduz à necessidade de um trabalho do texto, de um trabalho literário do texto, que não precisa ser um trabalho penoso. Para fazer as referências ao direito do trabalho, não precisa ser um trabalho penoso, insalubre. Às vezes ele é perigoso, mas ele não precisa ser penoso nem insalubre. Ele pode ser um trabalho de construção de narrativas. Se o direito está conectado com a vida, se o direito está conectado com fatos daquilo que a gente chama de mundo da vida, ele tem irremediavelmente, irrenunciavelmente, uma dimensão narrativa. A narrativa é parte do direito. O que acontece, às vezes, nós vemos operações de objetivação que tentam tirar a narrativa do direito. Então, você vê manuais escritos de forma quadrada, oblonga, angular, digamos, geométricas para mostrar a questão da falta do aconchego, da falta da curva, do círculo, daquilo que nos traz uma ideia de, digamos, de algo que se apresenta com aquelas metáforas mais básicas, do ventre de uma mulher que reproduz. Todas essas metáforas curvas de completude do mundo, de círculo, elas estão ausentes numa redação dura, poliédrica, cortante. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim nos textos de doutrina, não precisa ser assim nas decisões judiciais, não precisa ser assim nas reflexões. Então, eu não quero dizer aqui, é muito importante deixar claro, estou finalizando essa primeira urgência, que eu não acho que o direito tem que se transformar em literatura. Porque a gente perderia muito com isso. Porque o direito é o nosso campo. Ou seja, o direito, dizia um grande romanista, o Mário Breton, ele falava o seguinte, olha, o direito ele pode ter digamos assim, um elemento especulativo, um elemento indagador, filosófico, mas o direito em si, ele é algo concreto. Ele é algo construído, ele é um objeto construído socialmente para regular a vida, para dar parâmetros para a vida. Eu quero dizer com isso que eu não quero, digamos, transformar o direito em literatura. Nós vemos na modernidade, sabemos que são domínios diferentes. Agora, eu quero e posso trazer um prazer para o campo da produção textual literária, jurídica, a produção textual sobre o que é o direito. Parece que, muitas vezes, o texto de direito não gosta de ser texto. Quer ser apenas enunciado. O enunciado é o começo do texto. Então, quero dizer com isso o quê? Para fechar essa primeira das nossas 3 urgências. Urgência de resgatar o prazer do texto. Prazer da leitura, prazer da escritura e prazer dessa circulação que não acaba nunca entre autor e leitor. E se você... Quando você quiser, eu passo para a segunda urgência. Não, mas antes de você passar para a segunda urgência, você citou autores aí, eu espero quem não conhece ainda, quem não os conheça, que anote, que vá lá conferir, especialmente Luiz Alberto Vará. Mas quando você fala desse respeito em relação ao texto e à necessidade de interpretação, me veio à cabeça também o bom e velho Gadamer, né, que já colocava lá nos seus escritos, né, os textos bíblicos, as obras de arte e os textos jurídicos são, por excelência, os locais privilegiados para a construção hermenêutica de sentido, né? Porque quando você falava, eu lembrava de umas aulas que eu tive com o Lênio, no início dos anos 2000, né, com essa preocupação, né, e teve fases também na vida dele que ele se debruçou bastante sobre essa questão do texto, aí a relação, a influência do pensamento do Gadamer e Friedrich Miller também, para nossa área, né, que é o direito constitucional, essa questão da construção da norma e tudo mais. Quando você colocou bem aí, que é onde entra exatamente onde a narrativa, vamos dizer, fala muito alto, né, a construção narrativa. E outro autor que veio à cabeça também,
enquanto você falava, ele estava aqui, é Roland Barthes, né? Nessa questão da Sim, aula, do claro, prazer do claro. texto, né? Então, assim, eu acho que esses dois autores, Sim. eles falaram aqui na minha... O Tico e Teco apareceram, não o É, Tico e Teco, o Bart e Gadamer, assim, apareceram enquanto não, você e em trabalhava relação ao essa próprio primeira urgência. Gadamer, o Gadamer é muito famoso com Justiça pelo Verdade e Método, uma obra Uhum. seminal da literatura, da filosofia do século XX. Aliás, Gadamer é um personagem interessantíssimo, né? Gadamer viveu em 3 séculos, né? Gadamer nasceu em Sim, 1900 e morreu em 2002. Então, sim, ele viveu cento no e dois século anos. XIX, no século XX, no século XXI. É um negócio impressionante. E assim, e lúcido até muito perto do fim da vida. Sim, Tem um sim. livro dele pouco conhecido, saiu por uma editora pequena do Rio de Janeiro, chama Quem Sou Eu, Quem És Tu? É Uhum. um livro em que ele comenta poemas do Paul Celan. Uhum. E perceba que aí nós temos uma dimensão um pouco problemática, porque Paul Celan é um grande poeta, um dos maiores do século XX, Uhum. nasceu Paul Anchel, na região da Bucovina, que era o final do Império Austro-Húngaro, na época era uma Romênia que tinha acabado de se libertar, hoje é a Ucrânia, mas ele era um judeu. E é Uhum. que teve pais, perdeu os pais nos campos de concentração. Ele foi preso, mas é um sobrevivente. Então ele é um dos autores da literatura do testemunho. E que tem um caso, eu não quero ser muito rápido aqui, porque é um assunto daria para a gente falar mais, mas existe um famoso encontro entre Heidegger e Paul Celan. Uhum. Heidegger, na sua cabana da Floresta Negra, manda uma carta querendo uma reunião com Paul Celan. Celan aceita isso, depois de receber um prêmio em Bremen, e vai até a cabana de Heidegger na Floresta Negra. E lá ele espera que Heidegger fale sobre a questão do nazismo. Você sabe que Heidegger, quando reitor Sim. na Universidade de Freiburg, tem um discurso apoiando o nacionalsocialismo e que nunca, em relação ao qual ele nunca se retratou. O que acontece? Não, não se falou sobre isso lá. Ele escreve depois um belo poema em que ele fala do amarelo, do açafrão, porque parece que a propriedade de Heidegger era uma propriedade que tinha uma umidade no terreno. Isso deu para ele umas cores, umas plantas amareladas. Isso deu para o Tselan uma sensação meio estranha. E ele traduziu isso num poema, sempre no caso dele, muito, não chega a ser nem metafórico, muito alegórico, muita elipse, mas também associando com a estrela de Davi, que era a marca era amarela, né, do judaísmo. Para você ver como esse caso é um caso complicado. Gadamer vai retomar esse assunto. E vai retomar esse assunto nessa perspectiva da hermenêutica e da ressignificação da obra de Celan. Então, Gadamer é quem é também pela sua, digamos, pela sua sofisticação e pela sua sensibilidade artística, literária. Então é interessante essa menção a isso. Muitas vezes Gadamer é, de algum modo, objetificado, como se a hermenêutica fosse um saber objetivo. A Ah, hermenêutica vem sim, da literatura. sim, E a gente tem que sempre lembrar disso. sim. E ele se rende a isso, né? Claro, passamos para a segunda urgência? Vamos embora. Ó, o que eu acho importante tem a ver com a primeira urgência, que aí é a questão de repensar a educação jurídica. Nós temos que entrar com a literatura e com a arte nos nossos currículos, nos nossos cursos de direito. Mas não entrar como nós já fazemos hoje, em alguns lugares. A gente viu o André Caran falando da experiência dele sensacional lá em Guanambi. Eu tenho uma disciplina que eu leciono aqui na UNB desde 2005, que é 2004, na verdade, que é Direito, Cinema e Literatura, em que eu articulo um filme com texto literário. É uma disciplina que me dá muito prazer, eu sempre troco ela todo ano, vou mudando os filmes e os textos com alguns núcleos temáticos, mas eu acho isso pouco. Eu acho isso muito pouco. Eu acho que nós temos que fazer é inserir a literatura no currículo das disciplinas jurídicas, não como um complemento, não como uma perfumaria. É claro que continuarão existindo tratados, manuais, decisões que devem existir. Nós temos que lembrar aí o Thomas Kuhn, vou falar em hermenêutica, lembrar um pouco do Thomas Kuhn, quando ele fala da ciência normal, a estrutura das revoluções científicas. Um paradigma é muito mais que uma teoria. Um paradigma é uma grade seletiva que molda o nosso olhar e que tem a ver com congressos, publicações, teorias, livros de base. Vamos continuar nessa estrutura paradigmática. Uhum. Mas nós podemos complexificar essa estrutura.
Vamos falar, por exemplo, escravidão. Vamos usar a literatura brasileira para falar de escravidão. Eu me deparei com dois contos do Machado de Assis, até separei os nomes aqui, que são contos geniais, em que eu trabalhei numa disciplina, que é O Caso da Vara e Pai contra Mãe. Eu consigo entender tudo sobre a escravidão brasileira e a sutileza das relações entre público e privado na escravidão por meio desses dois contos. Uhum. Então, se eu vou estudar história do direito, se eu vou estudar essa etapa, nós estamos vivendo hoje uma situação, o mundo se comovendo com a situação do racismo, o Brasil com esse nosso racismo estrutural, esse racismo nosso de todo dia. Até escrevi um texto uma vez sobre isso. O que eu quero falar em relação a isso? A literatura já falou disso. Lima Barreto, quando fala das destruições dos cortiços no Rio de Janeiro, que se pai contra mãe, alguém ressaltou aqui, replicando, o Renato, que é um coautor de uma obra comigo, um grande amigo, companheiro de pesquisa, dizendo que a obra é brilhante. Eu quero dizer com isso, ali estão não só os elementos históricos, mas textuais. O real está ali. E, além disso, eu quero dizer que República Velha, Primeira República, todo o dilema de uma metrópole que quer virar a Paris dos trópicos, importa o seu Haussmann com Pereira Passos, falava muito sobre isso com o Arnaldo nessa nossa última live, e, de repente, para isso é preciso dissolver cortiços, acabar com formas comunitárias elaboradas. Renato está citando aqui a Conceição Evaristo. Não sei se se recorda no CIDIL de Belo Horizonte, que eu peguei a literatura das mulheres negras para falar sobre a Constituição de 88, uma série de escritoras geniais que estão aí no contexto da literatura brasileira. Eu quero dizer com isso, nós temos um material muito rico na literatura. Se vamos falar sobre século XIX, recentemente teve um pequeno vídeo do Arnaldo sobre Navio Negreiro. Eu nem lembro quando era estudante, um parque teve Navio Negreiro, para falar dos dilemas das transformações do Estado Novo, Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, ou mesmo fiz uma experiência de combinação de filmes. Isso é uma coisa, como a gente sabe, eu sei que tem muitos professores conosco aqui, uma experiência interessante que eu tenho sobre direito, cinema e literatura. A parte que eu mais gosto da disciplina é fazer o plano de curso. Preparar o plano de curso é um dos maiores prazeres que o professor pode ter. Por quê? Porque ele está ali fazendo uma coisa única. Eu gosto de não repetir um plano de curso. Eu gosto de combinar. Nós temos tantos textos, tantas obras cinematográficas, e eu, muitas vezes, quero dizer que na sala de aula, nas discussões que mesclam cinema com literatura, surgem pontes que eu não planejei. Algumas vezes eu coloco filmes que eu vi, mas algumas vezes, de propósito, eu coloco filmes que eu não vi. Eu tenho um depoimento também. Como esse filme, só para fechar essa coisa só do que eu estava falando do Guimarães, do Graciliano, e aí, numa dessas minhas disciplinas, eu coloquei o seguinte match. A Hora e a Vez de Augusto Matraga, aquele grande conto de Guimarães Rosa, com o Central do Brasil, né, do Walter Salles, que eu não tinha visto. Acho que era a única pessoa no Brasil que eu não tinha visto, era eu. Aí eu deixei para ver esse filme lá, eu sabia alguma coisa dele, e levei, e o Augusto Matraga é um texto fascinante. Então, o que eu quero dizer com isso? Houve uma série de interposições que eu sequer previ. Então, talvez eu não tenho talento literário, vocês têm, tem muita gente que realmente escreve, tem gente que escreve romances, poesias. Dizem que eu sou um personagem complicado, que dizem que quem não escreveu poesia ou não foi comunista aos 18 anos não tem coração. Eu não escrevi poesia aos 18 anos. Talvez eu não tenha coração. Então, talvez eu resolva esse problema sendo autor de planos de curso. Então, o que eu quero dizer com isso é que já te devolvo. Eu sei que eu estou um pouco empolgado, mas o tema, só para fechar esse raciocínio. O que eu acho importante? Eu acho que na hora que a gente pensar o nosso plano de curso de um jeito especial, trazendo temas de livros e filmes e misturando com os nossos textos jurídicos, com as nossas decisões judiciais, com os nossos conceitos, princípios, institutos,
nós vamos sair disso aí com um direito muito mais revigorado, no sentido textual. E não só no sentido textual, como no sentido da capacidade que cada um tem de ler e interpretar esses textos. Diga, Fábio, quero ouvir seu Não, testemunho. porque nesse segundo enfrentamento aí que você está propondo, né, que essa questão da literatura efetivamente presente no direito, nas disciplinas, eu tenho um depoimento pessoal, porque lá no meu grupo de pesquisa, Teoria Crítica e Constitucionalismo, nós também, no planejamento dele, né, levamos em consideração a necessidade da presença da literatura ou da poesia, e eles estão sempre presentes moldando essa construção da história do constitucionalismo, de uma filosofia constitucional. E aí, uma questão até de ordem prática, de produção de um texto, de um dos textos que eu mais tive prazer, aí resgatando o primeiro enfrentamento seu, de ter escrito, de ter gostado de ter falado daquela forma sobre o que nós falamos, foi com o meu orientando à época, que é meu parceiraço aí na direção da RDL, que é o Rodrigo Francisco de Paula. Quer dizer, ele era meu orientando no doutorado, professor de Direito Constitucional, ocupa um cargo de procurador de Estado que lida com questões de Estado o tempo todo, mas veja o lugar que nós nos encontramos da melhor forma, da literatura. Porque para trabalhar constitucionalismo brasileiro no início do século XX, para trabalhar o Estado de Direito ou a ausência dele, nós somos justamente no autor que você citou aí, Lima Barreto. E esse encontro surgiu de uma atividade de extensão que brotou do grupo de pesquisa, que é o nosso Café de Literatura. A gente estava discutindo recordações do escrivão Isaías Caminha, aquela história do Isaías Caminha de sair do interior do Rio para tentar a vida na cidade e tal, e todos os encontros que ele tem com um projeto bem deturpado de república, e inclusive de constitucionalismo, né, com a Constituição de 1891, que acabava com títulos nobiliárquicos e tudo mais, mas o que ele encontra é justamente o contrário, né? São resquícios de uma presença de famílias e de interesses privados dentro do Estado. Então, quer dizer, a construção desse texto, a liga do texto, se deu não apenas por uma questão dogmática de Estado de Direito, com um olhar filosófico de um Charles Taylor na teoria do reconhecimento, mas foi graças a Lima Barreto que veio o toque, o requinte, né, um olhar privilegiado e ao mesmo tempo descompromissado com molduras de paradigmas científicos, né? Então, assim, você falando aí, parece que nossos grupos, e até falando para os nossos alunos agora, eles correm em paralelo, Cristiano, e tem muita coisa acontecendo assim, de uma forma dialogada ou dialógica que a gente nem sabe, né? Que nem as vozes silentes que iluminam os textos do Vará, existem vozes silentes nos iluminando aqui, fazendo as pontes, a gente não percebe, né? Mas enfim, eu nem queria ter falado tanto, mas é porque acho que essa junção do primeiro com o segundo, que você colocou o prazer, e a reinvenção ou reencantamento no curso do direito, né, é absolutamente encantador e angustiante para um professor comprometido com alguma coisa em qualquer lugar do mundo. E ainda nessa segunda urgência, até um pouco a ver com você falou de um encontro, que seria aquele conceito do Joyce, quase de uma epifania. Aquele momento em que parece que as coisas fazem sentido. Ele tira da tradição católica irlandesa, né, a ideia de um determinado encontro consigo mesmo que faz o sentido se tornar diferente. Ele consegue fazer isso na literatura. E eu acho que a gente tem que trazer de volta esse sabor da experiência presente. Isso agora é ainda mais importante em termos de pandemia. Ou seja, a ideia de que quando nós pudermos estar juntos de novo, como é que eu poderia organizar esse meu curso de Direito, Cinema e Literatura? Hoje em dia, qualquer um vê qualquer filme em casa, ainda bem. Está democratizado, eu não tenho nenhum fetiche de direito autoral, não. Eu falo com os alunos, me tragam o filme aí, eu não quero saber de onde veio, eu quero passar na minha sala de aula. Então, todo mundo pode assistir. Mas eu faço questão de ter um horário duplo para assistir o filme junto, com todo mundo. Aí terminou o filme, a gente vai discutir o texto literário com o filme. Porque isso transforma totalmente. Se cada um vê o filme em casa, parou para ver aqui, vou fazer uma coisa, e traz o filme, digamos, internalizado, ele vai perder aquela dimensão gregária do assistir junto, do estar junto. E faz toda a diferença. Se cria uma atmosfera diferente. E eu acho então, que a gente tem que voltar a resgatar isso um pouco também nas nossas práticas pedagógicas. Claro que falar isso agora é falar
quase utopicamente, porque a gente está com uma situação de isolamento social muito grande. Mas eu aprendo muito com o meu grande mestre. Eu tenho dois grandes mestres, o professor Menelik Carvalho Neto e o professor Zé Geraldo Souza Júnior. O professor Geraldo fala assim, a humanidade encontra o seu curso. Eu não vou deixar de ser otimista, diz o professor Zé Geraldo. Então, podemos estar enfrentando uma situação difícil, uma situação complicada agora, mas nós vamos voltar à sala de aula. E nesse retorno para a sala de aula, temos que valorizar mais essa ideia de uma experiência coletiva, de um partilhar um momento, que às vezes ouvir uma música. Eu tenho playlists de história do direito. Né? Tem a playlist de música do Egito e Mesopotâmia Antiga, playlist da Grécia Antiga, Roma, Idade Média. Chegamos até o contemporâneo. No final da aula, a gente ouve um pouco de música junto. Essas coisas fazem diferença, eu acho. É isso, e eu acho que a gente tem que reaproximar essas experiências do nosso curso jurídico. Passo para a terceira? Bora. A terceira nós temos uma obrigação, que é de deixar de lado qualquer ingenuidade em relação à literatura. A literatura não explica o mundo, a literatura não é uma representação da realidade, a literatura torna pessoas melhores, não sei se torna. A literatura nos dá oportunidades. Ela nos dá material para estar no mundo. E o que eu quero dizer com isso é o quê? Nós podemos começar a quebrar essa diferenciação tão radical que se segue até hoje entre ficção e não ficção. A literatura já está contemporânea hoje, quase que eu poderia dizer que se baseia nessa diluição da diferença entre ficção e não ficção. Não quero dizer com isso que o direito é igual à literatura, não é. O direito não é ficção e a literatura não é matéria jurídica. Mas todas são construções de narrativas e que misturam técnicas de narrativa ficcional e não ficcional. Isso vale para o cinema, por exemplo. O documentário, em que medida o documentário é ficção e não é ficção? Não sei. Em que medida um filme ficcional não fala mais da realidade do que um documentário? Ou seja, nós vivemos num momento em que vale a pena problematizar essas certezas narrativas. Nós vamos ganhar em complexidade com essa operação. E aí eu queria citar aqui alguns autores, se der tempo, Nelson, a gente pode até ler uns trechinhos, eu gosto de ler junto, acho esse texto ler junto importante, mas alguns autores que fazem isso hoje. Eu me recordo, por exemplo, de um escritor brasileiro genial, Bernardo Kucinski. Kucinski vem do jornalismo, depois se transforma num grande autor literário, um pouco jornalista, cientista político, e tem esse livro traduzido em várias línguas, que é K, Relato de uma Busca, que é um livro que, se der tempo, a gente fala um pouquinho dele aqui. E o que é interessante, eu já vou começar a ler na epígrafe do livro. A epígrafe do livro já é um convite forte e bonito. E é pela história, a gente sabe da história dele. Mas olha o livro, olha a epígrafe do livro, que fascinante. Caro, tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Ou seja, há material fictício e há material histórico. Eu dizia, e até interessante, né? Isso foi um enredo literário na nossa live literária, né? Como a gente, a trama, né? Teve até, né, um plot twist, teve uma peripécia. Então vamos tentar retomar o nosso enredo aqui. O que eu dizia? Eu dizia que a gente tem que perder essa terceira, a gente tem que encarar essa terceira urgência que é aquela de lidar com textos na complexidade que nós temos hoje. Quando a gente fala de fake news, quando a gente fala dessa dificuldade de compreender a atualidade, de que a gente está falando? Quando a gente fala de pós-verdade, quando a gente fala de fake news, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma realidade que para nós é opaca. Está falando de uma realidade que para nós é uma realidade que não se apresenta como, digamos, nossos sentidos percebem. Ou seja, o nosso mundo contemporâneo tem um mal-estar com a realidade. Tem um mal-estar com aquilo que é verdade e que não é. Não estou dizendo com isso que não exista uma verdade. Eu acho que existem verdades históricas e essas verdades precisam ser buscadas. Mas a verdade não é óbvia. Nós vivemos um mundo plural, com muitas concepções do bem, vivemos muita manipulação de informação. Ou seja, o nosso mundo não é o mundo do óbvio.
Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma estrutura textual e de um trabalho do texto que dê conta disso, que dê conta dessa opacidade, que dê conta dessa, digamos assim, na história se viveu muito nos anos 90, aquilo que se chamou de crise da representação. A ideia de que o mundo é passível de representação. Eu sempre defendo que nós temos que continuar tentando descrever, denotar, narrar, contar histórias. Mas esse contar histórias não tem mais aquela visão romântica ingênua de descrever o mundo, de pintar o mundo, de colocar o mundo, digamos, num microcosmo de um livro, de um quadro, de uma canção, de uma obra pictórica. Não. Quando escrevemos, construímos mundos. Quando escrevemos, construímos interpretações, conceitos, práticas, categorias. E o direito precisa disso. E a literatura também precisa disso. Então, por exemplo, eu pego uma obra ficcional, como são esses contos do Machado de Assis. Elas me dizem muito mais coisas da realidade do que, muitas vezes, um texto de jornal da época. Ou mesmo do que um tratado de direito civil. O mesmo vale para o contemporâneo. Eu falei de Paul Celan aqui. Existe essa literatura do testemunho, esse gênero que surge no pós-guerra, que é esse de como narrar o que não pode ser narrado. Primo Levi, Primo Levi, né? Isso, Primo Levi, Jorge Sempruna, Jean Améry. Existe uma literatura assim, de sobreviventes, e que não é apenas a questão de ter passado pela experiência da destruição, é a questão também de saber como é possível narrar. Existe um belo livro que é sobre a crise da representação, que é do Arthur Nestrovsky e do Márcio Seligman Silva. E eles chamaram, são vários estudos sobre... Esse livro é belíssimo. E eles chamaram vários autores para escrever isso. Mas eles fizeram um movimento, que é o movimento mais interessante, que foi chamar um grande escritor brasileiro atual, que é Bernardo Carvalho, esse mesmo, Catástrofe de Representação. Ele estava bem atrás de você aí, hein? Esse é um livro difícil de achar. Ele estava bem atrás de você aí. É incrível isso. Pessoal, que nós não combinamos nada, mas da literatura esse é o livro... eu separei aqui que eu estou trabalhando com algumas coisas. Esse é uma editora pequena, um livro já há mais de 10 anos atrás. Ele estava bem atrás de você. Fascinante isso. Quer dizer alguma coisa. Então, o que eles fazem? Se a internet está contra nós, a gente tem outras coisas a favor. Não, nós temos nossas armas. E o que eles fazem? Temos nossas almas. O que os organizadores desse livro fizeram? Chamaram um grande escritor, que é Bernardo Carvalho, para escrever, fazer uma peça ficcional sobre a catástrofe, sobre a ameaça de destruição. E ficou belíssimo. Primeiro, tem duas coisas. Tem o conto dele, que é Eles Estão Apenas Esperando, é um belo conto. E tem também o texto do Bernardo Carvalho sobre essa encomenda. Como é escrever sobre o representável? Aí ele falou assim, olha, o que é o mal absoluto, o mal, digamos assim, a banalidade do mal, como diz Hannah Arendt, não é passível de literatura. Ele fala, para fazer literatura eu preciso narrar uma história. Ele narra uma história, ele precisa de uma concretude. Ele narra a história de uma atriz que vai ensaiar uma peça, ele chama elas estão apenas ensaiando. Qual é a lição que a gente tem desse episódio? Que eu não consigo narrar o mal por si. Eu só consigo narrar algo em que eu tenha complexidade dos atores, dos personagens, dos eventos. Um escritor, um crítico recentemente falecido, Georg Steiner, falava: tragédia absoluta é uma categoria vazia. Nenhuma tragédia é totalmente absoluta. Mesmo, ele fala, o Macbeth, o próximo rei da Escócia, não vai ser um rei tirano. Mesmo Hamlet, quando morre, deixa um aprendizado. Ou seja, há algo de que pelo menos a literatura continua. Quixote morre, mas virão, como vieram, novos romances de cavalaria. Lear morre, suas 3 filhas morrem, mas o reino dele não vai ser
aquela luta cega pelo poder como foi até então. O que o Steiner quer dizer com isso? A categoria tragédia absoluta é uma categoria vazia. Quero dizer com isso que a literatura sempre envolve essa dimensão da sobrevivência. Uma coisa que interessa para nós do direito também, e é uma coisa que vale a pena conhecer, são os poemas dos prisioneiros de Guantánamo. Você sabe que na guerra contra o terror, né, começou no Afeganistão, depois passou para regiões do norte da África, o Iêmen, prisões secretas no Oceano Índico. Os Estados Unidos desencadearam uma guerra ilegal contra o terrorismo e fizeram uma prisão na ilha de Guantánamo, que é uma ilha que tem soberania cubana em tese, mas é administrada pelos Estados Unidos. Uhum. As condições em Guantánamo são as piores possíveis. Tem uma foto famosa, uma foto de janeiro de 2002, em que mostra os primeiros detentos chegando em Guantánamo. Eles chegam com uma roupa laranja, uma foto tristemente célebre, e eles estão assim, com as mãos amarradas, os pés amarrados, com aqueles goggles, aqueles óculos que tampam a visão, protetores auriculares e estão, digamos, com boca e nariz cobertos. O que ele quer dizer com isso? Eles estão totalmente desumanizados. Todos os signos, todos os sentidos que nós temos para relação com o mundo exterior estão vedados. E você sabe, ali houve muita tortura, houve suicídios, muitas tentativas de suicídio. Mas mesmo nesse cenário tão adverso, houve poesia. Alguns detentos escreveram poesias nas piores condições possíveis. Eles não tinham no início do campo, eles não tinham papel e caneta. Eles pegavam os copinhos da refeição, copinho meio de isopor, pegavam umas pontas de gravetos que tinham e começaram a escrever poesias nos versos desses copos. E começaram a mandar algumas dessas poesias pelos advogados que iam visitá-los. E um advogado chamado Mark Falkoff, que é também professor de literatura, traduziu e publicou esses poemas. É uma coisa fascinante. Ou seja, você vê pessoas que estão completamente desprovidas do lugar são prisioneiros do Sudeste Asiático, do Norte da África, e que, de repente, são colocados numa ilha, no meio do Caribe, presos, incomunicáveis, com uma potência inimiga que lhes faz prisioneiros. E mesmo assim, eles escrevem poesia. E essa obra tem um prefácio do Ariel Dorfman, que é um grande escritor chileno, exilado, lutou contra a ditadura, e ele dizia que ele conheceu uma colega de resistência que, quando ela era torturada, ela ficava lembrando as poesias de cor que ela tinha decorado, porque isso marcava uma diferença entre ela e aqueles que estavam torturando-a. Marcava a humanidade dela, em detrimento da desumanidade deles. Isso ajudou ela a sobreviver. O Paul Celan, que nós falamos dele aqui agora, Paul Celan fez a mesma coisa no campo de concentração. Traduzia poesias do Shakespeare para o alemão. Por quê? Porque era a forma que tinha de se manter vivo. Então esse é o caso mais extremo que eu conheço e realmente muito bonito de relação entre literatura e vida. Literatura entre signo e vida, entre signo e presença da energia do humano, mesmo nos contextos mais desfavoráveis. Eu traduzi 3 desses poemas que nós publicamos na revista Humanidades, da UNB. São poemas interessantes, muito simples, muito duros, mas que realmente nos dizem algo sobre o que é fazer literatura. Então, acho que esse exemplo extremo nos mostra o quê? O papel vital da literatura naquilo que nós somos. Então, eu terminaria essa terceira urgência, Nelson, trazendo essa experiência extrema, essa experiência de uma literatura que se produz num cárcere, digamos, completamente desumano. Então, isso aconteceu, o campo de Guantánamo foi fundado em janeiro de 2002, nós estamos em 2020, um dos 3 poetas que eu traduzi possivelmente se matou, porque ele tinha tentado se matar 17 vezes na prisão, ele deve ter conseguido quando foi libertado, mas nós estamos falando dele aqui. Alguma coisa deles chegou para nós. Algo deles chegou até nós. A literatura tem isso, né? A escrita tem isso. A escrita se projeta no tempo. Então, é nessa projeção da escrita que eu acho que a gente deve
pensar essas 3 urgências que eu comentei com você aqui agora. O Memória, História e Esquecimento do Paul Ricoeur foi o livro, Cristiano, que me jogou Sim, para dentro de tudo isso que você belíssimo. está falando. Belíssimo, mas é uma obra... Esse cantinho da memória aqui que eu coloquei, que tem esses Ah, livros do Seligman, da Jean-Marie Ganhebando, para falar de autores brasileiros, mas de outros estrangeiros também, excelente. de onde eu puxei esse livro que você citou, faz parte de um material que eu venho já separando e estudando junto com a Renata também. Literatura de testemunho com direito e psicanálise. E tem sido, assim, fantástico, um Sim, exemplo sim. mais que privilegiado de tudo que você falou, dessa questão da necessidade da ficção para traduzir essa angústia da realidade, né? Ou essa incapacidade, a impossibilidade de se chegar, né, olhando para trás, principalmente, né? O passado é inapreensível, então como é que eu reconstruo o sentido dele no presente, se não pela ficção? E o prefácio da Conceição Evaristo no Becos da Memória também traz a mesma coisa, com outras palavras, mas no mesmo sentido, né? Nem tudo que está aqui é verdade, mas nem tudo que está aqui é inventado, né? Em relação E à uma obra outra, que você citou do Kuczynski aí, que é o e uma prefácio outra só. coisa, isso, é fascinante, né? E uma outra coisa que eu acho Uhum. interessante, ainda nessa terceira urgência, né, que me veio à cabeça agora, temos que pensar toda a literatura como literatura do presente. Ou seja, eu sou um grande admirador dos clássicos, especialmente Shakespeare, mas sim, a gente pensa em clássicos desde Homero até passando pelos clássicos latinos, Dante, Petrarca, Boccaccio, Chaucer, Shakespeare, Cervantes, Racine. Se a gente pega toda essa galeria de clássicos que eu acho que são fundamentais para nós, eles são clássicos porque eles são contemporâneos. Uhum. T.S. Eliot, que é um poeta que eu admiro muito do século XX, qual era o lema do T.S. Eliot que ele provou com Ezra Pound? Make it new. O que é velho tem que soar como novo. Uhum. Por que Shakespeare é tão utilizado para adaptações cinematográficas? Porque ele fala sobre o contemporâneo. E é muito interessante quando autores, por exemplo, eu gosto muito de adaptações de teatro, de ópera, que passam no presente, que pegam ações de época e transpõem para o presente. Aquilo que o Baz Luhrmann fez, por exemplo, no Romeu e Julieta, que é uma tragédia belíssima, e ele monta isso numa praia que parece Miami Beach. Verona vira Verona Beach. E o Uhum. Capuletti e Montecchi são famílias rivais do crime organizado. E aí a espada é um revólver com a marca Sword. Então, essa Uhum. criatividade é que torna o texto vivo. Então, eu acho muito Sim. do que existe, às vezes, de resistência, de pessoal mais jovem com esses textos, é porque, às vezes, eles vêm com uma camada de poeira por cima. E o que nós precisamos fazer? Remover essa camada de poeira. A literatura é literatura porque é contemporânea. Uhum. E o Porque que você fala de traria de... paixões contemporâneas. E dentro Diga. dessa tríplice proposta e tríplice urgência que você nos apresentou hoje, o que você apresentaria de literatura, assim, que você gostaria, como a Luciana citou algum poema, você está com algum trecho aí de obra que você Então, gostaria só que de... eles estão ali fora onde eu estava antes. Se eu puder fazer Entendi. esse trânsito aqui, eu pego eles. Você quer Senão eu só tentar? cito os nomes. Vamos tentar. Tenta pela tua saúde. O pior que pode acontecer é não acontecer nada, né? Então, vamos ver. Eu tô indo lá. Vamos Nós aqui. já enfrentamos algumas dificuldades, vai ser só É mais uma aqui verdade. nessa tarde de hoje. Nada mais que isso. Concordo, Nelson. Concordo. Vamos peripateticamente aqui Sim, procurar achar essas referências aqui. Tá me ouvindo sim, bem aqui? Posso voltar para cá? Esse lugar sim, que deu sim, azar. normal. Normal. Mas enquanto você estiver me ouvindo, eu vou ficando por aqui. Não Olha congelou só. e não travou o som. Tá fluindo. Excelente. Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma passagem do Cláudio Magris, esse que eu narrei para vocês, que é uma passagem belíssima, em que ele fala justamente sobre o que é descrever o tempo. O que é justamente isso que eu acabei de falar agora, essa coisa que nós estamos no contemporâneo, essa coisa que nós estamos hoje. O que significa isso? Deixa eu falar um pouco sobre esse livro. Esse livro chama Danúbio,
Uhum. Danúbio é um rio que nasce, a foz dele é na Alemanha, no sul da Alemanha, passa pela Áustria, desce pela Hungria, passa pela Bulgária, passa um pouco pela Eslováquia antes de passar na Hungria, passa pela Bulgária e passa pela Romênia e termina no Mar Negro. E a história desse rio é a história daquilo que o Magno chama de Mitteleuropa, uma Europa que existiu, especialmente no século XIX, início do século XX, de muitas línguas, muitas culturas, muitas etnias, uma comunidade judaica muito ativa. Celan, por exemplo, é um homem da Mitteleuropa. Joyce tem muito a ver com a Mitteleuropa. Por quê? Porque Joyce nasceu em Dublin, mas depois morou primeiro em Zurique, depois em Trieste, da onde é Cláudio Magris, depois em Pola, na Croácia, e depois que ele vai para Paris. Então, ele escreve uma parte do Ulisses em Trieste. Joyce é professor do Berlitz, em Trieste, professor de inglês do Berlitz. E em Trieste entra em contato com a cena literária também. Então, Magris é muito influenciado por essa. Aí ele faz essa viagem pelo Rio Danúbio. Ele pega e nessa viagem ele vai refletindo sobre a história, sobre essa conjunção aí de influências. Vou ler uma passagem, tá? Para mim é uma prosa que tem sabor de poesia. Tá? São 2 parágrafos, pode ser? Pode, Nós fica à estamos vontade. finalizando nosso tempo. Diz aqui o Magris, então, acompanha essa narrativa como uma narrativa literária. Vivem-se como contemporâneos eventos acontecidos há muitos anos ou há decênios, e sentem-se como longínquos, definitivamente apagados, fatos e sentimentos ocorridos há um mês. O tempo se afina, se alonga, se contrai, se coagula em grumos tangíveis, ou se dissolve como bancos de bruma que se dispersam e se desvanecem no nada. É como se tivesse muitos trilhos que se entrecruzam e se bifurcam, sobre os quais ele corre em direções diferentes e contrárias. A não contemporaneidade que separa sentimentos e hábitos de pessoas de classes sociais é uma das chaves da história da política. Parece-nos impossível que para nossos filhos já seja passado irrevogável e desconhecido aquilo que para nós ainda é um árduo presente. Cada um, nesse sentido, é vítima e culpado de incompreensão. Quem tem 10 ou 15 anos, menos do que eu, não pode compreender que o êxito da região da Ístria, depois da Segunda Guerra Mundial, para mim é parte do presente. Assim como não posso realmente entender que, para esse mais jovem, os anos entre 68, 77 e 81 recortam-se em épocas distintas e diferentes. Ao passo que, para mim, eles se sobrepõem e se alinham, apesar de seus sobressaltos e de suas grandes diferenças, como o relvado ondulante de uma planície. Já ele comenta isso, como o estar no tempo é diferente dependendo de quem está no tempo. O seu estar no tempo tem semelhanças com o meu, porque nós talvez tenhamos alguma proximidade de geração, mas o seu estar no tempo é diferente do meu estar no tempo. Então, o nosso contemporâneo é um não contemporâneo. O nosso contemporâneo é feito de não contemporâneo. Se a gente pegar uma poesia que fala... Vamos partir da prosa para a poesia. Eu falei do Eliot aqui. Essa poesia sensacional, que é Wasteland, né, a terra devastada, a terra desolada, tem esse começo espetacular. Abril é o mais cruel dos meses, gerando lilazes na terra morta, mesclando memória e desejo, atiçando raízes langues com as primeiras chuvas. O inverno serviu-nos de abrigo, cobrindo a terra com neve esquecida, nutrindo uma vida ínfima com bulbos murchos. Aí a passagem aqui, muito dramática da poesia. Que raízes se agarram, que ramos se agalham nesse refúgio pétreo? Filho do homem, nem dizer ou supor tu podes, pois só o que vês é uma pilha de imagens rotas, onde bate o sol e o arbusto morto não abriga, o grilho não dá folga, a pedra seca não refresca. Ou seja, aqui aí ele continua.
Vem cá à sombra dessa rocha rubra, que eu te mostrarei algo distinto. Quer de tua sombra matinal a te escoltar, quer de tua sombra à tarde a erguer-se para te saudar. Eu te mostrarei o medo num punhado de pó. Isso é uma poesia muito impressionante, porque o que ele está descrevendo aqui? Eliot descreve a destruição desse mundo que termina com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial finalizam 4 impérios. Então, todo o mundo antigo cai no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, toda a herança europeia, toda a herança clássica entra em questão. A Primeira Guerra Mundial, uma guerra que, em certos sentidos, teve coisas que nem na Segunda teve armas químicas. Milhões de jovens europeus morrendo nas trincheiras da Europa. Então, a Europa se transforma num cemitério de jovens. E Eliot está refletindo sobre isso, sobre o que resta dessa tradição, que é isso que ele chama desses feixes, né, ele chama aqui a tradução aqui do Lawrence Flores, é uma tradução muito interessante, que ele fala a expressão que ele usa é a expressão dos ramos que se agalham neste refúgio pétreo, nessa pilha de imagens rotas. Ou seja, uma pilha de imagens que não se distinguem mais. Eu não consigo mais ver a tradição. Isso quer dizer o quê? Eu só tenho tradição se essa tradição inovar. Se essa tradição desafiar a própria tradição. Então, acho que esses 2 trechos marcam um pouco uma coisa que para mim é muito fascinante, que é esse desconforto do contemporâneo. Uhum. Esse desconforto, aquilo que o Vará gostava de chamar de mal-estar da modernidade. Uhum. Então, acho que esses autores contemporâneos mostram a literatura do século XX é uma literatura muito rica. Aqui é o livro do Paul Celan, que é o Cristal, que tem a poesia famosa dele, né, que é A Fuga para a Morte, a Todesfuge, que é uma poesia marcante do século XX. Aqui, então, é uma edição que tem o Eliot e o Baudelaire, Poesia em Tempos de Prosa, muito bem traduzido. Aqui o Danúbio, que eu já mostrei. Aqui o Bernardo Kucinski, com esse K, o relato de uma busca. Né? Um livro do Bernardo Carvalho pouco conhecido, que eu recomendo, é esse 11. É um livro da juventude dele, mas que traz um pouco essa inquietação geracional. Então, eu acho que nós temos uma literatura contemporânea muito rica. Pensem no Brasil, Bernardo Kucinski e Bernardo Carvalho. Na França, Emmanuel Carrère, um escritor fascinante, um cara que vem do jornalismo, vem da música e começa a produzir romances que se misturam com a própria vida. Um romance russo, Limonov, são traduzidos em português. Magris, que também traz a sua perspectiva autobiográfica nos livros dele, esse livro, em edições italianas. Esse aqui é O Infinito Viajar. O Magris é um escritor da viagem. Né? Esse aqui é Ítaca e Além, ou seja, a herança homérica de Odisseu e o que aconteceu com ela. Então, eu acho que nós temos hoje essa riqueza. Outro autor que eu acho fascinante, ver se eu separei alguma coisa dele aqui, que é o Sebald, que é o Max Sebald aqui. Essa obra-prima chamada Austerlitz, que é uma obra... Sebald também, um escritor genial, brilhante, que também mistura suas experiências, ele coloca fotografias que ele tira, ou que ele coleciona na obra, e, a partir disso, desenvolve uma reflexão sobre a memória que é impressionante. Eu tenho um trecho pequenininho aqui, se quiser eu posso terminar com ele. Vamos fechar então com ele. No Austerlitz. Aqui ele diz. De novo, falando a mesma coisa, é interessante. O Magris estava aqui falando naquele trecho sobre estar ou não estar no presente, ele está se referindo às batalhas napoleônicas. Porque tem um belíssimo livro do Stendhal chamado A Cartucha de Parma, que tem uma cena famosa que o personagem principal não sabe se o que está acontecendo é a Batalha de Waterloo ou não. Ou seja, ele não sabe se ele está participando da história ou não. E isso é uma coisa muito interessante, saber quando a história está acontecendo.
Então, aquela passagem do Magris que eu li é uma passagem que faz referência a isso. Um pouco é a mesma coisa com Austerlitz, que é, inclusive, Austerlitz é um nome de uma batalha napoleônica. Então, tem um pouco a ver com isso também. Então, é um texto menor do que esse do Magris que eu li. Diz aqui: no final, não restava outra coisa senão resumir aquilo de que nada se sabia na ridícula frase entre aspas, a batalha pendeu para este e aquele lado, ou outra afirmação igualmente vaga e ineficaz. Todos nós, mesmo aqueles que pensam ter atentado para os menores detalhes, nos contentamos com recursos cênicos já levados ao palco por outros à exaustão. Nós tentamos reproduzir a realidade, mas por mais que nos empenhemos, mais se impõem a nós as imagens batidas que compõem o espetáculo da história. O tamborileiro caído, o soldado de infantaria que acaba de apunhalar outro, o olho de um cavalo que salta da órbita, o imperador invulnerável cercado pelos seus generais, em meio ao turbilhão da batalha que se congela num átomo. Nossa relação com a história era uma relação com imagens já predefinidas, impressas no recôndito dos nossos cérebros, imagens que continuamos a mirar enquanto a verdade reside em outra parte, em algum lugar remoto que ninguém ainda descobriu. É uma passagem belíssima, né? De uma inspiração impressionante e que mostra um pouco desse paradoxo. Magris, Sebald, nos seus registros Carrer, Kuczynski, estão falando sobre a dificuldade de narrar. Estão falando sobre a dificuldade de representar. Mas como é que eles estão fazendo isso? Narrando e representando. Falar sobre a crise da literatura, falar sobre a crise da representação, é produzir mais literatura, é produzir mais representação. Então, eu acho que esse acho que é um jeito interessante de finalizar a nossa terceira urgência, digamos assim. Eu sou suspeito porque nós, né, aprendemos demais com você e especialmente por estar coincidindo um momento da minha vida nas pesquisas voltadas para a memória, né, e a memória levando para a literatura e testemunho, testemunho com a parceria que eu tenho com a Renata para essa questão do inominável, inenarrável, né, ela gosta muito desse tema. Né? Gosta demais do tema. Então, a gente passeou um tempão pelo Primo Levi, ou Primo Levi, que, na verdade, é a Segunda Guerra. O que você apresentou aí no momento sobre a Primeira Guerra, você tem uma dificuldade. E o que o Freud também enfrentou, né, na questão do retorno dos sobreviventes da guerra e a impossibilidade total de narrar os acontecimentos, né, os traumas, né? E Seligman também, que você citou como um autor que organizou o Catástrofe de Representação, é um autor que genial, eu genial. cheguei até ele, genial, sensacional. É um sujeito que é uma referência na literatura mundial sobre essa questão do testemunho e da conexão com o trauma, né? No estudo da memória. Então, eu fico com a expectativa da gente já marcar a nossa próxima aqui, o nosso próximo encontro, Cristiano. Porque é um prazer. e dessa vez eu tô lendo aí, depois você pode até rever. Vez, a internet não vai nos levar, porque eu vou dar um jeito, vou fazer um plano B. Sem interrupções, entendeu? Mas eu acho que essa história também acabou sendo legal. Nós marcamos essa live como uma live que teve uma paralisação, né? Nós vencemos a dificuldade, você se deslocou na sua casa. Dá uma sensação boa essa, né? Nós prevalecemos, né? É interessante. Exatamente, isso. Nós vencemos. A internet tentou nos derrubar e não conseguiu. A banda larga... Não foi dessa vez. Não, da sua telefonia não deu, você foi pro 3G, foi pro 4G, voltou pro Come, resgatou o livro e no final... Alguma coisa aconteceu. E no final você terminou com o livro na mão ainda, para dizer, olha aqui, ó. Exatamente. Um livro de papel. Não, vou mostrar a cena da minha mesa aqui. Então, perfeito. Não é uma cena muito digital. Tentaram nos derrubar com a tecnologia, mas nós vencemos com os livros, né? Não foi dessa vez. Um prazer estar contigo, viu? E com todo mundo. Um prazer.
você sabe que você tem um interlocutor e aqui, quando você precisar, nosso grupo da UNB é um grupo, Douglas acompanhou, Celina, Manuel, o pessoal da UNB acompanhou bem a live hoje, a Thaís entrou antes. Muita gente aqui da UNB vibra muito com esse tema. E para nós Sim. é sempre um prazer falar sobre isso. Tá Não bom? precisa nem dizer que a RDL é o espaço de encontro, né, cara? Hoje foi mais um encontro, que esses encontros se repitam. Tinha alunos meus aqui também, os nossos parceiros aí de Civil, vários Ótimo. compareceram. Muitos Estou amigos vendo aí ali, ó, a aqui, Ângela, A Miriam, Igor de a Natal, a Ângela, Miriam, a sim, Godoy. Luciana, todo mundo. A Hilda Bentes estava, não, muito legal. Um Muita abraço gente para o apareceu Marcelo aqui. Ciano, também historiador aqui de Vitória, e que tá fazendo E a doutorado em Renata Direito. Vescovi também. Não, muita Renato, gente, a gente vê os nomes e fica feliz de ver. a poesia da Luciana sempre presente, Bernardo. Mas é isso. Valeu mesmo, tá? Um abração aí, tudo de bom. E se Grande cuida aí, abraço. todos vocês se cuidem, né? Todos nós. Combinado. Até a Valeu. próxima. Abraço. Até. Valeu, Tchau, Nelson. tchau. Tchau. Abraço, gente. Bom final de semana para todos. Até breve. Valeu.